A Cine TV inova mais uma vez e traz para você uma unidade de transmissão ao vivo com capacidade de até 10 câmeras. É a sua grande oportunidade de transmitir seu evento na internet para o mundo. Cine TV Nordeste, sempre à frente. Escola Integral Rosa de Saron. Aulas de inglês, educação musical, lanche saudável, nutricionista, agenda digital e câmeras pelo celular. Escola Integral Rosa de Saron. Matrículas abertas. Informações 3020-7663. NJ, Natália Buffet Festas e Eventos. Realizamos 15 anos, casamentos, datas comemorativas. Faça já seu orçamento com ótimo preço e boa qualidade. Casa de festa no Janga e Olinda. Atendemos em domicílio. Fone 983561330. Boa noite a você que acompanha o programa Tarja Branca pela página do Facebook da Cine TV Nordeste. Eu sou Adriana Barros e hoje vamos conversar sobre sexualidade no século XXI com Jadiel Luiz, ele que é psiquiatra, Pedro Oliveira, que é fisioterapeuta, e a Silvana Melo, ela que é psicóloga e sexóloga. Para compor a nossa atração musical de hoje está a dupla sertaneja, Matheus e Gabriel. A todos, boa noite e sejam muito bem-vindos. A Organização Mundial de Saúde, ela abarca a ideia de que a sexualidade ela tem relação tanto com as questões da relação sexual quanto com o erotismo, a intimidade e o prazer. Quando a gente fala de sexualidade, a gente envolve pensamentos, sentimentos, ações e também fantasias. E a nossa conversa já começa por aí. Silvana, nos seus estudos sobre sexualidade, a gente escuta que existe muito sobre tabu e preconceito. Muitas pessoas ainda sentem vergonha em falar sobre sexualidade, em falar sobre sexo de uma forma geral. Você descobriu o porquê que essa vergonha e esse tabu acontece ainda? Pois é, Adriana. Veja bem, nós sabemos que, e por incrível que pareça, né, estamos no pleno século XXI e as pessoas fazem sexo, mas morrem de vergonha de falar sobre o assunto, inclusive com seu parceiro. E se eu observo muito isso no consultório. Então, o que eu posso observar é que, na verdade, se você começa a conversar com aquele cliente e conhece um pouco da história dele, você vai ver que lá na infância ele recebeu dos pais, da família de modo geral, das pessoas que estão ali envolvidas nessa educação, sempre mensagens negativas relacionadas a sexo, né? De uma maneira direta ou indireta. Porque quando se fala de sexo, se faz uma cara de, sabe, isso é proibido, é errado, tira a mão daí, menino, isso é uma coisa feia. Não é? Então, assim, tudo isso vai fazendo com que essa criança, durante a formação dessa personalidade, né, vem a infância, a adolescência, e ouvindo sempre, comentários negativos e pejorativos a respeito de sexo, de proibição, inclusive, vai formando essa ideia de que sexo é pecado, de que sexo é errado. Então, se é pecado, se é errado, como é que eu vou falar isso abertamente? Né? Então, a vergonha, o sentimento de culpa sempre termina sendo envolvido aí nessa temática. Então, a gente ainda pode linkar que essa questão do tabu está ligada a essa questão da religião, de que isso é um pecado, dessa aprendizagem infantil. Com certeza, porque, na verdade, esse aprendizado, ele vem de geração a geração. Né? Vai sendo passado de mãe para filha, de pai para filho, isso vem de muito e muito tempo. Na verdade, essa ideia de sexo-pecado vem sim da religião. Nós vamos ter que falar um pouquinho de história, né? Porque data de muito, muito, muito tempo atrás, lá da época do Concílio de Trento, que foi por volta de 1545 até 1563, que nesse período aí
foi um momento muito marcante, né, em que a Igreja Católica, de fato, assim, sofreu uma reforma e estabeleceu normas, vamos dizer assim, para que os casais casados, né, pudessem praticar o sexo. Na verdade, eles orientavam como é que deveria ser o sexo dentro do casamento. Orientava ou terminava ditando, né? Na verdade, seria mais isso, ditando, porque aquele sexo mais prazer, onde tinha mais liberdade, tinha várias posições sexuais, aquilo era um pecado carnal. Então, assim, não poderia ser praticado. O sexo passou a ser visto como sexo dentro do casamento, melhor dizendo, o sexo para procriação. O único objetivo seria esse. Então, teria que ser feito rápido, sem carícias, né, sem muita demora e de preferência para a mulher não sentir prazer. Aí eu queria voltar e introduzir o Jadiel aqui na nossa conversa. Jadiel, você é médico. O sexo tem alguma relação com saúde? Sim, boa noite a todos. A sexualidade humana, ela está intimamente relacionada à saúde do indivíduo. Né? Hoje já é sabido que, por exemplo, um dos pilares da qualidade de vida do indivíduo é a sexualidade. Junto com o trabalho, com a família, com o lazer. Então, são situações que nos dão prazer, que devem estar relacionados ao prazer. A sexualidade é responsável por 1/4 dessa qualidade de vida dos indivíduos. Então, a gente pensar em sexualidade, a gente pensa em saúde. Não é? A gente pensa nessa questão de cuidar, né? De cuidar do outro e de cuidar de si mesmo. Não é? Principalmente quando você olha para essa questão de qualidade de vida. E a gente pode fazer algum link da questão do sexo em si, a falta de sexo, com a depressão? A sexualidade e os transtornos de humor, né, eles mantêm uma associação muito próxima. Né? No caso da depressão, a gente pode sim fazer uma relação, uma associação entre a questão da sexualidade, da própria prática sexual, com o transtorno depressivo. Em que aspectos a gente pode estar pensando isso? Uma pessoa deprimida, ela é uma pessoa que vai apresentar algumas características, dentre elas a diminuição da libido, dificuldade de ereção, dificuldade de ter orgasmo, não é? Então, são situações que estão relacionadas ao quadro depressivo, são alterações cerebrais, né, que fazem com que uma pessoa adoecida por uma depressão possa ter esses prejuízos na atividade sexual. Além disso, outras características da própria depressão, como, por exemplo, a falta de energia, a autoestima lá embaixo, não é? Alterações do ciclo sono-vigília. Então, tudo isso interfere de uma maneira negativa na atividade sexual. Então, assim, o sexo e a depressão, eles têm essa relação, eles têm essa associação, que muitas vezes é deletéria. Então, se eles prejudicam, se a própria depressão prejudica a atividade sexual, prejudica também a qualidade de vida do indivíduo. Eu fico pensando se a questão da depressão interfere no sexo, mas uma pessoa com depressão vai ter mais dificuldade em vivenciar a sua sexualidade de uma forma plena. Mas uma pessoa, o contrário, uma pessoa que não pratica, não vivencia a sexualidade de uma forma plena, não pratica sexo, não vivencia o sexo de uma maneira boa, ela pode deprimir? A gente não tem trabalhos tão consistentes para afirmar que, por exemplo, uma pessoa que, por algum motivo, não tem a prática sexual, por causa disso, ela veio a desenvolver o quadro depressivo. Mas a gente sabe que, como sendo parte da qualidade de vida do indivíduo, se isso está prejudicado, para algumas pessoas, dependendo do grau de importância, isso pode ser um dos fatores que contribuam para que a pessoa possivelmente venha a adoecer. Mas a gente fazer uma relação tão direta de ausência de sexo e depressão, a gente não tem tanto substrato para poder estar falando sobre isso. Seria mais a pessoa com depressão ter mais dificuldade na vivência sexual. O vínculo contrário, né, a outra via, né, que é uma via de mão dupla, a gente tem muito mais propriedade para dizer sim, a gente tem esse prejuízo, né, na atividade sexual. Pedro, seja bem-vindo ao nosso bate-papo, né? Eu queria saber de você um pouco sobre a questão da região pélvica, não é? A região feminina. A gente sabe que após a gravidez ou já chegando na menopausa, pode ser que exista um relaxamento na contração nessa região pélvica. O Pilates ajuda em quê nesse retorno, nesse fortalecimento dessa região? Boa noite, Adriana. Boa noite. Mais uma vez, obrigado
obrigado pelo convite em estar aqui participando desse sofá tão bacana e com um papo tão relevante e importante. Então, o Pilates ele tem uma contribuição muito atênue a essa disfunção. Ele contribui. Mas a gente tem que lembrar que essa disfunção ela pode causar por alguns fatores. A mulher, no período gestacional, ou no período puerpério, no período de menopausa, existem alterações desde hormonais, como alterações biocinéticas, funcionais, onde a gente tem, sim, uma diminuição ou aumento desse tônus muscular, um enrijecimento dessa musculatura, certo? Alguns pontos de tensões que a gente pode trabalhar também com o Pilates. Lembrando que é importante que é uma equipe multidisciplinar, desde o ginecologista ao fisioterapeuta pélvico, né? É bom salientar também que existe dentro da fisioterapia esse profissional direcionado para tratar dessas disfunções. O Pilates, por sua vez, traz uma melhor e maior mobilidade dessa região pélvica, o fortalecimento dessas musculaturas pélvicas, né? Trabalhando e controlando melhor essa respiração, trazendo esse relaxamento, que isso traz, em somatório, a resposta de um melhor desempenho na função sexual, sim. Esse relaxamento, essa concentração, desde da função erétil, a questão do orgasmo, ao conhecimento e percepção dessa sua região, que por muitas vezes, como Silvana falou aqui, ela é negligenciada, ela é deixada de lado ou é um lugar obscuro. A gente não pode falar, a gente não pode se perceber, a gente não pode se tocar, enxergar isso de uma maneira natural. Faz parte do nosso corpo, é algo importante e fundamental para a nossa qualidade de vida. É muito o que Silvana colocou com a história do pecado, né, Silvana? É interessante que você colocando aí do autoconhecimento, do se tocar, do conhecer o corpo, não é? Nós falamos muito a respeito disso, as pessoas até sabem, vamos dizer assim, teoricamente, né, no consciente, mas no consultório, frequentemente nós nos deparamos, de fato, com pessoas que têm dificuldade quando nós passamos, por exemplo, um mapeamento erótico, que tem o objetivo de fazer com que essa pessoa se conheça, não é? Também é uma forma dela focar mais a atenção nas sensações, porque geralmente as pessoas que desenvolvem aí uma disfunção sexual têm uma atenção muito maior, voltam totalmente para a região genital e se colocam muito mais como vamos dizer assim, um homem observador de que participante. Do que uma pessoa que está atuando. Né? Então, assim, apesar das pessoas saberem que é importante esse autoconhecimento, esse toque, mas muitas pessoas sentem uma dificuldade tremenda. Que vem daquela história que você falou, do tabu. Exato. E das vergonhas. Veja. E do proibido, né? Que Exatamente. sexo tem muita ideia de proibido. Com e certeza. essa dupla linda, hein? Matheus e Gabriel. Como é que se deu a formação dessa dupla? Boa noite, Adriana. Boa Primeiro, noite. agradecer aí o espaço, né? Com esses profissionais maravilhosos, completíssimos. A gente se conheceu no colégio, em 2014, estudamos juntos. Porém, a formação da dupla veio só após uns 2 anos. Isso, a gente não começou tocando já. Não começamos de vez. Nos conhecemos, às vezes tinha umas palhinhas de aniversários, mas o projeto mesmo começou em 2017, final de 2017. Isso. Começamos com barezinhos, restaurantes e agora esse ano a gente está começando a focar na nossa banda, no nosso projeto pessoal mesmo. Vocês têm uma banda. Estamos começando. Isso. E a gente pode escutar um pouquinho vocês? Vamos Claro, de com música? certeza. Vamos lá. Vamos fazer o sucesso aqui de Jorge Mateus? Muito bom. Eu vou fazer um contrato. Se liga nas cláusulas. Assina embaixo. E não muda nada. Vai ter que acordar com um beijo todo dia de manhã e aceitar café na cama com chazinho de hortelã. Ganha massagem no pezinho na banheira de espuma. E depois do jantar a louça é minha, não é sua. Já vou deixando bem claro que esse contrato é vitalício. Cê tá amarrada aqui comigo.
Nesse contrato da paixão, a rescisão 1.000.000, de onde cê vai tirar isso? Esse contrato é vitalício, cê tá amarrada aqui comigo. Nesse contrato da paixão, e de onde cê vai tirar isso? Cê tá amarrada aqui comigo. Por aí vai. Por aí vai. De volta ao segundo bloco do programa Tarja Branca. Internauta, participe, deixe sua história, faça suas perguntas. Estamos aqui com o psiquiatra Jadiel, o fisioterapeuta Pedro, a sexóloga e psicóloga Silvana e essa dupla encantadora que a gente acabou de escutar, Gabriel e Matheus. Quero mandar um beijo para você que está nos acompanhando, o Adalberto Mota, beijo grande, Adalberto. Adriana de Alencar, beijo, Adriana. Ellen França, Ellen está sempre com a gente. Aldenise, quero aproveitar e desejar um feliz aniversário para você, viu, Aldenise? Tassiana Seabra, Jussiara Inocêncio, Semiramis Prado, nossa amiga, nossa colega, psicóloga, sexóloga também. Um beijo grande para você, Semiramis. Em breve você estará aqui no nosso sofá. Um beijo grande para você, Durval Caldas, que já esteve aqui cantando conosco, Helena Xavier, que sempre nos acompanha, e a querida Marta Porto. Um beijo grande no seu coração. Obrigada a todos vocês, internautas. A gente sabe que muitas vezes as pessoas chegam nos nossos consultórios se queixando da ausência de vivência sexual. E quando a gente vai conversar um pouquinho mais, a gente percebe que o prejuízo não é só na questão sexual. Às vezes é na questão profissional, é dificuldade nas relações familiares e sociais. Mas muitas vezes procuram porque houve uma insistência até do parceiro. Não é? Às vezes nem procura para se autoconhecer, procura por insistência em tratar a sexualidade só porque o parceiro reclamou. Jadiel, a gente pode fazer uma relação de sexo com cura? Hoje em dia a gente conhece um pouco, né, essa relação mais biológica e os efeitos biológicos que a sexualidade, que é a própria prática do ato sexual, ele é benéfico para a saúde do indivíduo. Né? Existem algumas pesquisas e alguns estudos mostrando tais benefícios. Né? E alguns que a gente pode estar observando é, por exemplo, a atividade sexual está vinculada ao aumento da produção de anticorpos. Né? Então, a imunidade ela melhora. Né? Outro aspecto que é melhorado são, por exemplo, pessoas com problemas relacionados ao sono. A própria prática sexual ela está vinculada a uma melhoria nesses aspectos. O próprio estresse, né, que é a doença do século, que é o que todo mundo hoje em dia fala bastante. Então, essas pessoas elas também se beneficiam de uma prática sexual saudável. Não é? Então, nós temos que, hoje em dia, refletir como a sexualidade sendo um fator de proteção para a saúde dos indivíduos. E aí, como Silvana falou, a gente precisa falar sobre sexo. Né? Precisa desmistificar. Porque existem muitos benefícios para a saúde, para a vida, para a qualidade de vida, e que muitas vezes passam desapercebidos e se deixa perder por causa de tabus, né, que existem. Eu costumo dizer que sexo é vida. E que a gente precisa olhar para sexo como vida, no resgate da qualidade de vida. Ô Pedro, sobre pompoarismo, não é? O que seria pompoarismo? Só linkando um pouco do que você acabou de falar, de sexo é vida, sim, sexo é vida. Sexo deve ser prazeroso, não deve ser doloroso. Isso. Deve ser algo bom, que traga satisfação. Então, eu sempre bato nessa tecla aí, a importância desse prazer, dessa satisfação, certo? O pompoarismo trata-se de uma técnica milenar, né, onde dá-se no contrair e relaxar dessa musculatura vaginal, digamos assim. O maior, digamos que direcionamento, um dos maiores direcionamentos do pompoarismo, além desse contrair e relaxar do conhecimento dessa musculatura, seria essa percepção,
esse autoconhecimento em saber o que se tem ali, de como do que ali existe, do que ali pode te proporcionar. E sim, é uma técnica que traz, que ela é benéfica, traz grandes resultados para o indivíduo, né, ajudando sim na função e no desempenho sexual. Lembrando que é uma técnica que deve ser executada e ensinada por um profissional habilitado que possa trazer essas informações e esses ensinamentos. E a fisioterapia faz uso dessa técnica? Trata-se de uma técnica. A fisioterapia pélvica, né, um fisioterapeuta pélvico, ele trabalha na organização dessas disfunções e dessa musculatura da região pélvica. Existem dentro do tratamento, existem alguns recursos, como os cones vaginais, que trabalham esse fortalecimento de alguma forma, evitando e ajudando no tratamento de um prolapso, dessa queda desses órgãos, de uma incontinência urinária. Situações que trazem desconfortos e até essa não vida sexual. Porque, muitas vezes, antes de iniciarmos o programa, eu estava conversando com Silvana aqui sobre esses desconfortos. Então, às vezes, esse desconforto ele não vem só por conta de uma alteração do tônus muscular dessa região. Ela também pode ser causada por algo psicológico. Mulheres em menopausa, baixa de estrogênio, uma série de coisas que trazem essa negligência de tipo, não vou fazer mais sexo. Por isso que é tão importante esse trabalho multidisciplinar, Isso, né, gente? exatamente, que é isso que eu ia abordar agora. A importância multidisciplinar para digamos, um cliente ou um indivíduo que procura esse serviço, porque vai desde o ginecologista, ao fisioterapeuta pélvico, ao sexólogo, ao psicólogo, entende? Então, assim, é uma técnica, só voltando um pouco, é uma técnica, sim, que ajuda e que contribui, sim, para uma vida sexual positiva, agradável e sustentável também, com certeza. Muito bom. Silvana, eu estou curiosa aqui, querendo saber se é mito ou verdade. Eu vou te fazer 2 perguntas para você me dizer, isso é mito, Adriana? Não, isso é verdade. O homem tem mais vontade de sexo do que a mulher, isso é mito ou verdade? Veja só, nós sabemos assim que quem trabalha com consultório vê que hoje em dia tem mulheres que chegam com a queixa de uma diminuição do desejo, mas também tem homens que também nos traz essa queixa. Mas, de modo geral, se você for analisar a população masculina, ela realmente pensa mais em sexo por conta da educação. Nós vamos voltar aí, exatamente, nós vamos ter que realmente retomar essa questão cultural, porque ele é estimulado desde muito tempo, desde sempre, porque inclusive naquela época que nós estávamos falando, em que a igreja começou a ditar, não é, como é que deveria ser o sexo, havia a possibilidade deste mesmo homem casado ter o prazer sexual da forma que ele queria, da liberdade, com toda a liberdade, nos prostíbulos, quer dizer, com as prostitutas. Então, ali ele poderia ter o sexo prazer. Só quem podia sentir prazer eram as prostitutas, Exato. Essa é a verdade. Bom, mulheres enfim. casadas não podiam sentir prazer. Isso, né? Bom, não sei se as prostitutas sentiam prazer com todos os parceiros, mas enfim, era liberado ali para elas, não eram mulheres escolhidas e para casar, não é? Preparadas para casar, melhor dizendo. Então, assim, desde muito tempo, o homem ele aprende a pensar em sexo. Crianças, assim, na puberdade, melhor dizendo, estão descobrindo a masturbação. Então, eles conversam com quem? Com os amigos. Eles podem se masturbar na frente dos amigos, eles conversam sobre o assunto. Um ensina o outro como é que eles devem buscar. Na época dos nossos pais, nossos avós, buscavam aquelas revistas Playboys, né? As antigas, né? De fotografias de mulheres peladas, de nuas, enfim. E, assim, os filmes pornôs. Hoje, temos outras opções aí, tem as redes sociais. Então, o fato é que, ainda hoje, os homens conversam muito mais de sexo. Desde a época da puberdade, quando estão descobrindo esse prazer sexual através da masturbação, e vai, assim, continua dessa mesma forma na adolescência, na vida adulta. Eles falam muito mais de sexo do que as mulheres. Apesar das mudanças
que nós temos presenciado, nós temos vivenciado aqui, mas ele ainda pensa mais em sexo e fala muito mais em sexo que a mulher. E aí, ao falar sobre sexo, esse homem que fala sobre sexo me traz outra dúvida, se é mito ou se é verdade. A questão do pênis, do tamanho do pênis, o homem se incomoda muito com isso. Isso é mito ou é verdade? O pênis grande traz mais prazer, mito ou verdade? Bom, o pênis grande se traz mais prazer é um imenso mito. Né? Por quê? Né? E isso aí, assim, nós sabemos que vamos lá para a puberdade novamente, né? Os meninos começam a se masturbar, começam a conversar com os colegas, trocam de roupa na frente do amigo, e aí está mudando o corpo. E muitas vezes o pênis não acompanha também a mudança tão rápida das pernas, dos braços. Então fica aquela comparação e eles já começam realmente a competir. Mas de onde é que vem isso, né? Essa preocupação com o tamanho do pênis e o pior, a crença de que um pênis grande vai fazer aquele homem muito mais másculo, mais viril e que pode dar mais prazer à mulher. Né? Na verdade, essa questão do prazer feminino passa muito mais pelas carícias, né? A própria penetração, é bom que se diga, que aí o Pedro que vai colocar, né, melhor que eu aqui, mas assim, só a primeira terça parte da vagina que tem uma sensibilidade. Então, não precisa ter um pênis grande, imenso, para que a mulher sinta prazer. A mulher vai sentir prazer com um toque no corpo inteiro, o estímulo adequado no clitóris, não é? Eu não sei se tem tempo, mas eu acho interessante pontuar aí as pessoas de casa conhecerem um pouco dessa história. De onde é que vem isso aí? Isso vem lá da época em que se instalou o patriarcado. Por quê? No início, nos primórdios, vamos dizer assim, da humanidade, Deus era mulher. Então, assim, era um matriarcado. As mulheres, elas tinham um poder e o poder estava relacionado à criação, o poder de criar, de dar vida a um outro ser humano. Então, na época, não se entendia como é que aquilo acontecia, não se vinculava, né, não se considerava, melhor dizendo, a participação do homem nessa criação. Então, o poder, né, o símbolo do poder, na época que a mulher comandava tudo e era uma deusa, era o ventre. Passado algum tempo, o homem descobriu, né, criando animais, enfim, colocaram em cercados, através da observação desses animais, em aqueles cercados em que haviam só as fêmeas, elas não emprenhavam. E naqueles outros cercados em que haviam machos e fêmeas, elas emprenhavam. Então, o homem chegou à conclusão que a mulher, a fêmea, ela não tinha poder de criação, coisa nenhuma. O poderoso era ele, não é? E aí era o único responsável, se passou a acreditar que ele era o único responsável pela criação. Né? Ele colocaria lá na mulher com um pênis e a mulher passou a ser até apenas um depósito. Né? Na crença era essa. E então, a partir daí, se derrubaram todos aqueles templos em homenagem, que se faziam em homenagem à deusa, às deusas, na verdade. Todas aquelas estatuetas, os monumentos, foram derrubados e se criaram outros monumentos. E aí o outro monumento vinha com um novo símbolo do poder, o símbolo do poder masculino, que era o pênis. Então, assim, para chamar a atenção, para se destacar, então faziam pênis imensos, né? Se colocavam lá naquelas estatuetas pênis imensos, e daí vem, né, essa crença de que o homem viril, o homem poderoso, é aquele homem que tem pênis grandes e eretos. Mas, na verdade, se fazia aquilo para realmente chamar a atenção, para que as pessoas cultuassem. Né? Então, a gente vê como as crenças interferiram nesse processo e como a sexualidade que envolve a palavra, que envolve o contato, como você colocava, que envolve o olhar, que envolve o erotismo de uma forma geral, termina ficando de lado, que a Organização Mundial de Saúde colocou muito bem, que tudo isso é sexualidade, termina ficando de lado na história da sexualidade, porque há uma inversão de valores, de papéis, e as pessoas terminam na sua cultura tendo uma dificuldade de viver a sexualidade de uma forma mais plena por conta disso. E é muito importante conhecer pelo menos um pouquinho dessa história, para que possamos, nesse momento aqui, fazer uma ressignificação. Ressignificar, não adianta você, sabe, passando e vai passando todas essas crenças sem nem entender o porquê delas. E não muda. Exatamente. E aí, Gabriel, eu vi você pequeno, Gabriel. Como é que você descobriu esse talento para cantar, hein?
Na minha família, parte de pai também, meu padrasto, todos eles gostam muito de música. Toca sanfona, teclado, maracatu, frevo, tudo. Aí eu já meio que cresci nesse meio e sou apaixonado por música desde pequeno. Que coisa boa. Tá vendo, Matheus? Você conheceu ele no colégio. Eu conheci ele antes de você, tá vendo? Em compensação, você descobriu que ele cantava e eu nunca sabia disso. Eita, pra aí. Interessante, né? Podemos ir de música? Vamos, com Vamos certeza. lá. Vamos embora. Dona Maria. Vamos lá. Me desculpa vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Me desculpa vir aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maloqueiro, de camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. E o que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas que hoje eu não vou aceitar levar um não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Essa menina é um desenho no céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Dona Maria. Gente, já indo para o terceiro bloco do programa Tarja Branca. Olha, o programa está uma delícia. Sexualidade no século XXI. Compartilha, chama teus amigos para compartilhar com a gente essas informações que os nossos convidados estão dando aqui um show. Não percam. Bora lá, bora divulgar o programa. E eu quero aproveitar e mandar um beijo grande para você, internauta, que está aqui conosco. A Fabiana Gris, beijo, Fabiana. Flávia Pinto, Lucimar França, Guga Carvalho, beijo grande para você, Guga. Jô Mazarolo já esteve aqui, diretora da Globo, beijo, Jô Mazarolo, um prazer ter você na nossa audiência. Luciano Lemos, direto do Rio de Janeiro, beijo para você, Luciano Lemos. Gustavo Vasconcelos, Tiago Kirler, nosso cantor, que ganhou o prêmio na semana passada, esteve aqui conosco, parabéns pelo prêmio, viu, Tiago? Ganhou o IMPB. A Nádia Farias, Josiel Severino, Marília Souza, um beijo, Marília. Marília, mãe do Tiago, Gabriela Miranda, Verônica Cavalcante, beijo, Verônica. Lenilda, que alegria saber que você está acompanhando o nosso programa. Lenilda Silveira, Luzinete Alves, também psicóloga, e Jorge Mima Mesquita, grande psicopedagoga, que esteve conosco aqui na semana passada. Um grande prazer ter vocês na nossa companhia, internautas. E agora já chegando no nosso terceiro bloco aqui com o Jadiel, com o Pedro, com a Silvana e com essa dupla, né? Que eu estou encantada de escutar vocês aí, o Matheus e o Gabriel. Bom, vejam só, a questão do tabu, a gente sabe que de alguma forma a questão da tecnologia vem ajudando muito a termos mais informações, não é? Então a gente está tendo mais acesso à informação, a gente está tendo a liberdade até
nas escolas, e poder falar um pouco mais sobre esse tema, que já foi, que está nos temas transversais, a escola precisa trazer essas questões. Então, a tecnologia, o século XXI, trouxe um quantitativo maior, informativo, o que traz também mais qualidade na nossa vivência, no nosso prazer sexual. E eu queria saber de você, Pedro, você falou que existem técnicas, você está trazendo muito, muito legal essa questão, a gente está trabalhando essa questão pélvica, e na questão do desempenho sexual mesmo do casal. Eu imagino que a fisioterapia ela ajude muito, porque o Pilates ajude muito, porque trabalha uma musculatura de uma forma geral. Então, o Pilates ajuda nesse desempenho sexual do casal? Sim. Como eu tinha falado anteriormente, o Pilates ele traz uma contribuição muito bacana e forte para o desempenho sexual. Primeiro, trabalhamos concentração, respiração, mobilidade pélvica, conhecimento de musculaturas, fortalecimento dessas musculaturas. E, consequentemente a isso, a gente reduz quadros dolorosos, né? Reduzimos tensões musculares, lembrando que tensões musculares ela não se dá apenas em região superior. Tensões musculares ela dá em qualquer parte que se tenha músculo, entende? Verdade. Então, o Pilates traz esse controle. E temos alguns pilares no Pilates de musculaturas importantes como transverso abdominal, o diafragma, os multífidos, que são musculaturas que são fundamentais e que estão interligados entre coluna, região pélvica, assoalho pélvico. Então, isso favorece a esse melhor desempenho, entendeu? Isso favorece a esse relaxamento, a essa, digamos que, uma melhor performance diante do sexo. Então, traz como um tratamento o método Pilates grandes eficácias sobre isso. E assim, existem estudos, a gente está falando de evidências, de estudos que já existem e que ainda estão se desenvolvendo cada vez mais e trazendo o método como algo muito fundamental. E que, além de alguns outros, para a função sexual, sim, muito bacana. Silvana, geralmente a gente escuta dizer que o homem faz sexo para se sentir bem. A mulher geralmente faz sexo quando ela está bem. Isso é uma frase de efeito ou isso é uma realidade? É uma realidade e que nós podemos comprovar muito frequentemente no consultório. Né? Então, assim, eu ouço muitas reclamações dos homens que as mulheres precisam se preparar tanto, sabe? Não só emocionalmente, não é que eles falam, não é? Mas, assim, a preparação toda. E tem que tomar um banho muito bem tomado, e tem que fazer uma produção, e tem que arrumar, colocar roupa na máquina, isso eu escuto demais. Não é? Então, toda essa questão aí, além do estar bem emocionalmente, como também arrumar tudo, deixar tudo tranquilo para que ela esteja tranquila e pronta para o sexo. Isso também tem a ver, novamente, com a educação, porque tudo passa pela educação, tudo passa pela cultura. Né? O homem, ele aprende lá na puberdade, vamos ter que voltar para a puberdade, na época ele está descobrindo esse prazer através da masturbação. Ele descobre que é muito prazeroso, não é? Tem o orgasmo, ejacula, mas ele também descobre que relaxa. Né? Então, essa experiência faz com que eles, busquem muitas vezes, e muitos homens até verbalizam, que vão se masturbar para relaxar. Ou tem uma relação sexual, vou ter relação sexual para me sentir relaxado. Né? Então, eles falam isso e esse aprendizado vai passando, para os amigos, enfim. Já a mulher não, a mulher, ela, mesmo nós estamos vivendo hoje o século XXI, muitas mudanças aconteceram aí na vida, né, na sexualidade feminina, mas ainda existem mulheres que ainda são reprimidas, que ainda têm dificuldade de tocar o próprio corpo e que ainda pensam muito pouco em sexo, têm dificuldade de, por exemplo, fantasiar. Eu falo assim que é como se fosse uma biblioteca, lá as estantezinhas do homem, está toda preenchidinha, mas a mulher às vezes tem um livrinho lá, outro cá. Não tem muita coisa, muito material. Não é? Então, assim, essa proibição toda, essa repressão também, repercute nessa vivência aí, né? De que a mulher precisa estar muito bem. Esquece até que o sexo, né, a relação sexual prazerosa, é bom que se diga,
fabrica diversos hormônios, né? O Jadiel estava colocando muito bem aí. Então, endorfina, que relaxa, não é? Produz hormônios da testosterona, que é o hormônio masculino, e o hormônio do desejo sexual. Também fabrica hormônios femininos. E a ocitocina, que nós brincamos que é o hormônio do comprometimento químico involuntário. Ele facilita muito essa empatia, essa ligação. Essa atração. Exato, é aquele mesmo hormônio que a mãe e o bebezinho criam, não é? Aquele vínculo, facilita aquele vínculo. Então, assim, tem diversos benefícios, não é? Nós podemos até dizer que a relação sexual prazerosa, ela é uma reposição hormonal aí, entre aspas, bem natural. E prazerosa também. Jadiel, pensar muito sobre sexo, fazer muito sexo, qual o limite do saudável e da compulsão sexual? A sexualidade, ela é boa, né, mas se vivida de uma maneira saudável. Realmente existem limites, não é, em que o indivíduo, a pessoa, ela pode vir a se tornar uma pessoa com uma compulsão sexual, uma dependência por sexo, né? E aí a gente tem que estar alerta a alguns sinais, né? E o que caracterizaria essa compulsão sexual? Essa diferença da prática sexual normal para aquela prática sexual que não é a adequada, né? A gente tem algumas pesquisas e a gente conhece que, por exemplo, a pessoa que desenvolve uma compulsão sexual, ela é uma pessoa que começa a ter o uso de fantasias, de comportamentos sexuais de uma maneira excessiva. Comportamentos como masturbação excessiva, uso de pornografia de uma maneira excessiva, né? Essa pessoa começa a utilizar em demasia, tá? E além de usar em demasia, isso começa a causar prejuízos na vida desse indivíduo. Deixa de ser uma prática sexual satisfatória e passa a ser uma prática sexual compulsiva, não é? Algumas características que a gente pode estar lembrando para diferenciar o comportamento que nós vamos dizer saudável para aquele que não é adequado, que não é o que a gente quer, não é, para os nossos pacientes, para as pessoas. Por exemplo, pessoas que buscam cada vez mais, chama isso de tolerância. Então, tem pessoas que criam tolerância ao comportamento sexual, ou seja, cada vez mais eles precisam de comportamentos sexuais, de atividades sexuais, para poder sentir a mesma satisfação que tinham antes. Não é? Pessoas têm abstinência ao comportamento e às atividades sexuais. Ou seja, essas pessoas começam a se sentir mal quando não tem a prática sexual. Então aí a gente tem um prejuízo para esse indivíduo. Pessoas usam muito do seu tempo para isso, não é? Muitas vezes elas trocam o tempo para atividades ditas produtivas, como para o trabalho, para estudo, para lazer e família, e trocam esses tempos para usar para comportamentos sexuais. Né? Além disso, são pessoas que não conseguem deixar essa prática, eles sentem-se presos a isso, as tentativas são muito frustradas. Então, assim, é importante a gente estar alerta, porque às vezes uma coisa que é tão saudável, tão boa e tão satisfatória pode se tornar um comportamento compulsivo e uma dependência sexual. Então, eu percebi que o limite está entre a pessoa sentir prejuízo ou não, ou prazer. Quando existe o prazer, está caminhando bem. Quando existe o prejuízo nas funções, no dia a dia dela, já começa a ser preocupante. Isso. É sempre importante ter em mente que uma prática sexual saudável é aquela que lhe faz bem, que faz bem ao seu parceiro e que não interfere com os outros, então, com os terceiros. Então, se você está vivendo desta maneira, e isso não está causando prejuízos na sua vida, não está fazendo com que você perca a sua funcionalidade diária através de suas atividades de trabalho, de estudo, nas vivências familiares, isso aí é uma vivência sexual saudável. Mas quando começa a ter esses prejuízos, quando começa a ter o uso excessivo de pornografia, de fantasias e de outras questões que causam prejuízo para o parceiro, para terceiros ou para si mesmo, aí sim a gente começa a ter um limite. Gente, eu costumo dizer, né, sempre que tudo que é muito bom acaba também muito rápido, né? E está chegando o nosso momento, Tarja Branca de Ser. O que seria esse momento? É um momento que a gente deixa uma mensagem para o nosso internauta, uma mensagem do que a gente viveu, do que a gente sentiu aqui, do que a gente quer compartilhar com ele. A gente podia ir para essa dupla, começar com o momento Tarja Branca? Com certeza. Bom, nosso momento Tarja Branca, já que nós somos cantores,
vou falar um pouco sobre meta, né? Cada um tem sua meta de se atingir e o importante é que a gente nunca desista daquilo que a gente queira e que a gente almeje, né? Com certeza. Então, nossa mensagem é essa: nunca desista dos seus sonhos e vá em frente que você vai alcançar. Isso aí. O que a gente frisa muito é isso aí também. Silvana, seu momento Tarja Branca. Bom, diante de tudo que nós falamos aqui, nós podemos observar que a cultura, não é, que toda essa história aí da repressão sexual vem se perpetuando até hoje. Então, esse é um momento, sabe, muito especial, que temos oportunidade de conversar, debatermos aqui como um programa como esse. Então, é um momento, eu diria, de quebrarmos tabus, quebrarmos mudarmos os paradigmas de sexualidade e, assim, começar a enxergar o sexo como algo natural e que cada um de nós temos direito a ter uma sexualidade plena e prazerosa. Eu não sei se esse é o momento de deixar a fome também. Aí eu queria, já que você é sexóloga e psicóloga, Sim. deixasse seu contato? Certo. Então, eu vou dar o número que é o telefone e o WhatsApp, é o 99424 3642. O DDD 81, 99424 3642. Pedro, seu momento Tarja Branca. Pedro. Mais uma vez, estou muito feliz em a gente poder trazer esse tema que hoje acredito que ainda existe muito tabu, existe ainda muito preconceito a falar, né? E nesse momento Tarja Branca, eu queria deixar uma mensagem que conheça seu corpo, se toque, se perceba e disso traga o seu próprio prazer, o seu próprio conhecimento e seja feliz com isso. Sexo, musculatura e estrutura pélvica faz parte, assim como nossos braços, nossas pernas. Cuide da mesma forma que você cuida de qualquer outra parte de sua saúde. Sexo é bom, é prazeroso, é necessário e deve ser muito gostoso. Então, faça essa prática de forma muito, muito prazerosa. Você podia deixar o seu contato, Pedro? Claro. 981-98287-4887. Jadiel Luiz, seu momento Tarja Branca. Então, sempre um prazer estar aqui no Tarja Branca com a Adriana e com esses temas que são tão importantes para se falar, né? E falar sobre saúde, e falar sobre sexo é falar sobre saúde. E o meu momento Tarja Branca é que as pessoas possam falar mais sobre sexo, possam viver mais essa sua sexualidade e poder sentir-se mais à vontade para falar isso com profissionais de saúde, com seus parceiros, com seus familiares, que esse tema possa ser discutido em escolas, que possa ser discutido em igrejas, que possa ser discutido em vários ambientes sociais, para que as pessoas possam se sentir mais à vontade e assim cuidar mais da sua saúde sexual, que isso é muito importante. E você podia deixar o seu contato? Você trabalha em Recife também em Vertentes. Podia deixar o contato? Eu estou trabalhando aqui em Recife, em Vertentes. O meu contato é 819-7101-2102. Repete, Jadiel. É o 97101-2102. Então, quem quiser pode entrar em contato, estamos à disposição. E quem estiver escutando a gente de Vertentes também, né? Procurar a clínica de vocês. E chegou o meu momento Tarja Branca, né? O meu momento Tarja Branca vai para família. Olha, gente, todo o processo de construção social, educacional, começa dentro de casa. O primeiro núcleo da criança é a família, depois é que ela vai para a escola. Então, bora começar a praticar o diálogo. Tudo precisa de prática. Então, falar sobre sexo é vida. É importante que se comece em casa, porque o teu filho vai aprender sobre sexo de uma forma ou de outra. E é melhor que ele comece a aprender de uma forma mais prazerosa, de uma forma mais educativa. E a família pode proporcionar isso, pode proporcionar um conhecimento funcional e, às vezes, sem estar estando fora da família, esse conhecimento pode vir de uma forma disfuncional, cheio de tabus, cheio de medos, cheio de castrações, e isso vai sim interferir no desenvolvimento psíquico do ser humano. Então, eu queria que a gente ficasse atento a esse momento. Quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui, o Jadiel, o Pedro, a Silvana, a dupla Matheus e Gabriel, e também agradecer a você que é nosso patrocinador, que sem você, a você internauta que está nos acompanhando e aos nossos patrocinadores, que sem eles realmente a gente não conseguiria estar aqui. Agradecer a Wagner Moura,
Wagner Moura, que é acupunturista e trabalha com medicina tradicional chinesa. A clínica do Wagner Moura fica na Rua do Chacon. Agradecer também a CR Pintura Especializada. CR Pintura Especializada na pessoa de Ângela Rodrigues. Eles fazem uma pintura muito detalhada. Você que precisa pintar a sua clínica, a sua casa, seu consultório, sua empresa, sua loja, pode contratar a CR Pintura. Eu já pintei o meu consultório e realmente é uma pintura de muita qualidade. Eles são muito detalhistas. A Denise Oliveira, ela que trabalha com joias e semijoias. Ela que me veste, essas joias que eu coloco aqui, essas semijoias que eu coloco, são tudo ideias da Aldenise e que ela cria de acordo com a tua personalidade. Você chega para ela, fala mais ou menos como é que você gosta e ela vai fazer as criações. Muito obrigada, Aldenise. E também a Dulce Cruz. Dulce Cruz, odontologia especializada. A Dulce trabalha com estética, a Dulce trabalha, ela é uma cirurgiã dentista e, gente, o consultório da Dulce fica na Torre do Rio Mar. Agradecer a todos vocês. Você, internauta que esteve conosco até aqui, quero mandar um beijo bem grande. A próxima terça-feira a gente continua. E quero pedir para a dupla falar de agenda de vocês, de contato. Se a gente quiser contratar vocês, como é que a gente faz? E depois que vocês falarem isso, vocês já enveredam de música. Ok. Nós temos 2 meios de contato, que é o número 99521 1177. E temos também o Instagram, que é a nossa rede social,